Fala pessoal, está iniciando o nosso curso oficialmente sobre prescrição de psicofármacos. O objetivo do curso é ser extremamente prático, que você assista o curso e domine a prescrição. Porém, nessa primeira aula, a gente precisa ter bases teóricas mínimas. Eu não vou aprofundar em elevado grau, porque o objetivo é que você seja um bom prescritor, porém também entenda o porquê está fazendo aquilo. Mas também sem enrolação. Bora para a aula. O primeiro ponto que a gente vai discutir é: o que é um psicofármaco? O nosso termo já nos ajuda. Psico vem de mente, alma, psique, e fármaco de composto químico. Ok, então a gente tem um fármaco que vai de alguma forma alterar essa psique. Ok, vai agir aonde? Vai agir no sistema nervoso central. Ok, e o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é a divisão entre a estrutura cerebral e a sua medula. E aí, com isto, possui os seus ramos, que é o sistema nervoso periférico. Então, o que eu preciso guardar que é básico de psicofármaco? O que é um psicofármaco? É um fármaco, é um componente químico que age na mente, mais especificamente no sistema nervoso central. Ok, sem complicar. Um conceito também muito importante de a gente trabalhar aqui é a barreira hematocefálica. Por quê? Porque a gente precisa entender o que ela é, porque muitos psicofármacos vão precisar ultrapassar essa barreira para poder fazer o seu efeito. Então, o que é? De forma muito breve, muito objetiva. Quando a gente ingere um comprimido via oral, por exemplo, esse comprimido, vamos anotar aqui, via oral, ele vai para o estômago, vai passar por um metabolismo de primeira, um metabolismo de primeira passagem, por intermédio do fígado, e vai atingir o sangue. O sangue ele vai por dentro dos vasos. Então a gente vai desenhar aqui um vaso sanguíneo. Ok, a substância química está dentro do vaso. Ela precisa chegar, como a gente viu, no sistema nervoso central, que a gente vai representar aqui como se fosse o nosso, o nosso cérebro. Aqui as ranhuras do cérebro, que a gente chama de sulcos. Aqui está o cerebelo e aqui a nossa medula. O fármaco precisa chegar aqui, ele está dentro do vaso. Contudo, existe uma barreira visando proteger o nosso cérebro, que é a barreira hematocefálica. Uma das estruturas que a gente tem dentro dessa barreira, como a gente mencionou, vamos desenhar aqui de vermelho o vaso, é uma célula endotelial. Essa célula endotelial, ela reveste o vaso e é uma barreira endotélio, é uma barreira primária. Além do endotélio, existe uma outra célula neurológica que é especializada também em fazer essa barreira, vamos assim dizer. Vamos representar aqui como se fosse um neurônio. E aí tu vai me perguntar, nossa, doutor, que coisa mais feia é essa? O que o doutor tentou representar aí? Bom, o nome dessa célula aqui, que vai ter um núcleo, e ela é cheia de tentáculos, vamos assim dizer. Por enquanto vamos usar essa terminologia, depois a gente que é os astrócitos. Astrócitos. Então, vamos mudar a cor aqui do nosso, vamos botar em azul. A nossa substância, vamos melhorar aqui a espessura. A nossa substância ela, para chegar lá no cérebro, no sistema nervoso central, precisa ultrapassar o endotélio, os astrócitos para chegar no sistema nervoso central. Bom, de forma muito simplificada. Então a gente viu que os psicofármacos são substâncias químicas que chegam no sistema nervoso central e para eles chegarem lá eles precisam vencer essa barreira hematocefálica. E a gente viu brevemente, a gente vai depois discutir um pouquinho mais sobre distorção,
como chega no sistema nervoso central. Ok. Aí a gente precisa discutir a anatomia do neurônio, de forma muito breve e objetiva. Lembrando que o foco desse curso, pessoal, é vocês saberem prescrever e muito bem os psicofármacos e ajudar o paciente, que esse é o nosso objetivo como médico, né? Bom, dentro do neurônio, a gente tem o corpo celular, onde vai ser produzida muitas substâncias, né? O núcleo do neurônio. Esses ramos aqui, a gente chama eles de dendritos. Dendritos. Essa estrutura aqui mais gordinha, vamos assim chamar, a gente chama de bainha. Vamos despoluir, vamos afastar aqui a setinha. Bainha. Pessoal, eu poderia ter botado um slide engessado, mas eu estou escrevendo para a gente construir o raciocínio junto. Porque na universidade, eu acredito que vocês passaram por isso, é muita aula estática, parada. E aí eu pensei, não, vamos fazer diferente. Mielina. Vamos escrever, vamos construir o raciocínio junto, porque a gente quer produzir um conteúdo de qualidade. Ok, bem de mielina. E aqui são os... Como esse ramo no meio aqui é o axônio, e aqui são os ramos do axônio. Ok. Corpo, núcleo do neurônio, dendritos. Esse ramo aqui a gente chama de axônio, bainha de mielina. E aqui são os ramos terminais do axônio. De forma bem básica, tá, pessoal? É como eu falei, o foco é na prática. Ok, e aí, para que eu aprendi sobre a anatomia do neurônio? Bom, quando dois neurônios, vamos representar aqui agora, um núcleo, aí aqui temos os dendritos, aqui temos o axônio com a sua bainha de mielina, e aqui os ramos terminais do axônio. Ele vai fazer contato com um outro neurônio. Com outro neurônio. E esse espaço aqui se chama fenda sináptica. Por que isso é importante? Porque é aqui onde os nossos psicofármacos a nível bioquímico vão agir. Então agora a gente vai dar um zoom. A gente vai fazer vai pegar aqui uma bordinha, por exemplo, do número 1, e aqui é o número 2. O número 1 e aqui é o número 2. Número 2. Para ficar bem claro, eu quero que vocês saiam entendendo tudo, pessoal. As substâncias como serotonina, noradrenalina, dopamina, eles circulam, por exemplo, toda essa estrutura aqui e vão até chegar aqui na fenda sináptica, que a gente deu um zoom aqui. O que acontece? Parte dessa substância, vamos representar aqui com 5 bolinhas, que são 5 neurotransmissores, vamos assim dizer, para ficar bem fácil de entender. Parte deles vão passar para o próximo neurônio. Então vamos supor que passaram 2 bolinhas. 2 de 5, 3 sobraram. Essas 3 que vão para a fenda sináptica, elas acabam retornando. Esse fenômeno a gente chama de recaptação. É um fenômeno de recaptação. A grafia não ficou adequada. Recaptação. É um fenômeno de recaptação. Por que isso é importante, Arno? Por quê? O que eu preciso saber isso? Porque é um principal mecanismo, existem outros, a gente vai discutir, mas um dos principais mecanismos de ação das medicações é a inibição dessa recaptação. Então, por exemplo, a gente vai ver que a gente vai discutir isso bem a fundo, por isso que aqui é um pouquinho mais teórico para vocês saberem. Por exemplo, a fluoxetina, ela inibe essa recaptação, E inibindo, o que acontece? Se eu tenho 5 moléculas de serotonina, ao invés de passar, por exemplo, só 2, com a fluoxetina vai, por exemplo, passar 4.
Só vai recaptar 1. Aí vamos supor que eu preciso uma inibição maior. Eu subo a dose. A fluoxetina, por exemplo, começa com 20. Eu posso subir para 40, 60 e até chegar no máximo 80, objetivando esse fenômeno aqui. E, indo para os finalmente, a gente vai classificar as substâncias. Não é para decorar. Repito, não é para decorar. Qual que é o objetivo aqui, então? É que vocês saibam, de uma maneira geral, as classes. Ok. Ansiolíticos. O que são ansiolíticos? De uma maneira bem grosseira, depois a gente vai detalhar. Eles servem na redução da ansiedade. É que tem alguns nomes que agora vocês vão se acostumando. Diazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam, muito utilizado o clonazepam, como por exemplo é a Ritalina. Rivotril, não Ritalina. Rivotril. Então a gente tem os antidepressivos, tratamento da depressão, por exemplo. A gente vai aprender que essas medicações não servem só para isso, tá? A gente tem a fluoxetina, como mencionei, a metriptilina, sertralina, paroxetina, então tem uma grande gama. Os antipsicóticos, tratar transtornos psicóticos, risperidona, haloperidol, olanzapina. Os estabilizadores de humor, para transtornos bipolares, lítio, valproato de sódio, né? Ou ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, certo? E os estimulantes, metilfenidato, anfetamina e lisdexanfetamina. E aí sim a gente tem aqui como metilfenidato a Ritalina, que é um nomezinho parecido. Ritalina, certo? Então a gente já indo para o finalmente. Aqui eu quero... A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. A essência do conhecimento é aplicá-lo, que é isso que a gente vai objetivar no curso. Então, de forma bem rapidinho, pessoal, o que a gente viu? A gente viu que os psicofármacos são substâncias químicas que agem na mente, mais especificamente no sistema nervoso central. Pode agir em outros locais, certo? Foi a primeira coisa que a gente viu. O segundo ponto importante foi a barreira hematocefálica. Esses psicofármacos, para chegar no sistema nervoso central, eles precisam vencer a barreira hematocefálica. Correto? Correto. A gente viu a anatomia do neurônio, corpo celular, núcleo, dendrito, axônio, baía de mielina e ramos finais. Quando dois neurônios se posicionam, a gente tem uma fenda sináptica. Nessa fenda sináptica, parte das substâncias vão para o próximo neurônio e parte são recaptadas. E é assim que a medicação age, conforme a gente mencionou, certo? Aula número 1. Eu aguardo vocês na segunda aula, que também vai ser um pouquinho teórica, e a partir de então é aplicação, dose e prescrição. Valeu?